Olá amigos, sejam bem-vindos a mais uma história e desde já, como sempre, começo por agradecer a vossa companhia, o vosso carinho, o facto de me assistirem e os vossos comentários é importante e fazem-me alimentar o canal a querer publicar mais histórias e por isso vos agradeço, tá? Hoje trago uma história que é interessante, não é tão anormal, mas não deixa de ter o seu quê, de interessante. Bem, o título da história de hoje é O Dia em que me apaixonei por uma subordinada. É super interessante, vamos chamar o banner e já voltamos para a história. Olá amigos, vamos à história então, sem perder mais tempo, sem preâmbulos. Hoje, conforme eu falei, o título da história de hoje é O Dia em que me apaixonei por uma subordinada. Vamos para a história. Ver e não te querer. Sou Pablo Galhardo e fui casado por 3 anos. Por uma série de razões, não deu certo. Não houve traições, violência, nem qualquer tipo de deslealdade da parte dela, nem da minha. Graças a Deus. Aconteceu apenas que um dia, tristemente, entendemos que a coisa não funcionara. Por mais carinho, respeito e companheirismo que tivéssemos, não nos sintonizávamos mais e estávamos ambos infelizes com a vida que levávamos. Saí de casa, aluguei um sobradinho no distrito de Chapineiro, Bogotá, que transformei numa melancólica tumba suja, escura e sem móveis. Um refúgio para um homem só. E vivi lá uns longos 2 anos, quase que de luto. Como todo bom taurino, sim, a despeito da minha racionalidade, tenho minhas idiosincrásias. Mergulhei no trabalho. Fui promovido a gerente operacional e assumi uma pequena equipe. Apesar de eventuais alternâncias, esta equipe era formada sobretudo por mulheres. Ressalte-se aqui que não foi uma decisão minha. A palavra final das contratações era da minha gerente-chefe. Então, quando deixei o luto do casamento desfeito, entre comilhas, eu a conheci e não demorou muito para que me apaixonasse por ela. Lembro-me do que o que mais me fascinava nela era o alto astral, a sua disposição para trabalhar, usando o termo de recursos humanos, ela era extremamente proativa. Também é desnecessário dizer que ela era super inteligente. E se há algo que me seduz, é a inteligência numa pessoa. Com o tempo, estabeleceu-se uma relação de camaradagem, orientações e dicas de apuração, bate-papos, no almoço, etc. Certo dia, ela propôs uma entrevista com o Maurício de Souza, o famoso criador da Turma da Mónica. Claro que aprovei a pauta e, no momento de tietagem, disse-lhe que se pudesse eu iria no seu lugar, porque cresci lendo seus gibis e adoro o Horácio, aquele dinossauro filosófico de bracinhos curtos. Para minha surpresa, ela voltou não apenas com uma bela entrevista, mas também com um presente. Horácio, desenhado por nada mais, nada menos que Maurício de Souza. Assinado e dedicado à minha própria pessoa. Emoldurei e até hoje está pendurado na minha parede. Foram gentilezas desse tipo, além do seu companheirismo, que me fizeram perceber, em certo momento, que eu a amava. Acreditava, quando me dei conta disso, o pensamento imediatamente seguinte foi: como eu poderia fazer isso? Eu era o chefe dela, era responsável pela sua pauta de trabalho, era responsável por orientá-la, editá-la e, em alguma medida, era responsável pela sua carreira. Eu, na realidade, e frequentemente, eu a defendia junto à minha diretora, conhecida por todos na empresa como uma praticante contumaz de assédio moral. Sempre que me sentava para avaliar o desempenho dos meus subordinados, com ela eu passava incontáveis horas desfazendo seus preconceitos, birras e conclusões precipitadas. Assim, procurava ser o mais cuidadoso possível para que uma palavra minha não os prejudicasse perante a direção. Eram jovens,
talentosos, comprometidos e seus erros refletiam seu processo de amadurecimento, bem como as minhas falhas como editor e meu próprio amadurecimento. Em última instância, sendo eu o chefe, o erro era meu e não deles. Lutei muito tempo comigo mesmo para esquecer esse amor, mas sempre que ela aparecia meio tristinha, seja por problemas pessoais ou por algum pepino dentro da própria redação, minha maior vontade era abraçá-la, beijá-la, acarinhá-la e olhar bem nos seus olhos e dizer-lhe: tudo bem, vai passar, vamos resolver tudo isso, eu estou aqui para ajudar-te. Era o que eu queria dizer nessas horas. Mas vamos lá, respira fundo, faz cara profissional e finge que está tudo bem. Afinal, ela era a minha subordinada. Preto no branco é o que se passa a seguir. No que se refere a relações pessoais, sofro de uma timidez muito patológica. Pautado, entrevistando alguém ou numa sala de aula, falo, argumento e escrevo. Enfim, me escondo atrás da pessoa pública. Essa personagem que tem roteiro e objetivo e assim sobrevivo. Mas na vida pessoal, na minha vida particular, às vezes não consigo perguntar nem sequer quantas horas são nesse minuto. E não há nada pior para um tímido do que disfarçar o que sente em relação a outra pessoa. É lógico que um dia tudo isso se desmorona. Chegou então o momento em que não conseguia mais aguentar o segredo. Eu sabia que não haveria chances, ou pelo menos segundas chances. Confessar-me corresponderia a me atirar a uma tempestade em alto mar no circo polar. Morreria afogado, provavelmente, na congelante realidade. Mas mesmo assim, decidi fazê-lo do modo mais asséptico possível. Enviei-lhe um e-mail dizendo que não conseguia mais aguentar e precisava dizer que a amava. B. Sabia que ela não me correspondia. C. Dizia que ela não deveria se sentir obrigada a nada. D. Pedia paciência até que eu a esquecesse. E. Entenderia se ela quisesse mudar de editora ou se ela pedisse para que eu mudasse de editorial. F. E último. Por garantia, ela deveria guardar aquele e-mail. Era a sua segurança de que eu nunca tentaria nada inoportuno. É claro que não há um código de conduta para isto tudo e que dê conta de uma situação destas. A primeira e óbvia reação dela foi entrar em pânico. Ela ficou literalmente alguns dias sem falar comigo. Eu sabia que, por pior que fosse, eu deveria enfrentar as consequências do meu vacilo. Me apaixonar por uma subordinada era o pior que poderia passar a um chefe. E era a minha obrigação conversar com ela e tentar acalmá-la. Enfim, consegui que fôssemos tomar um café no restaurante da empresa. Até hoje me lembro da sua primeira frase. Se eu não dependesse desse emprego, eu pediria demissão agora. Lembro-me perfeitamente porque eu fiquei completamente desnorteado de lhe responder que compreendia até onde poderia seu susto, seu medo de que pudesse ser retaliada, sua insegurança e a quebra de confiança que isso representava. Complicado. Disse-lhe que, se ela quisesse, eu estava disposto a conversar com a minha diretora e pedir a minha remoção para outra editora, passando algum tempo fora da vista dela. Ela se acalmou, realmente disse que estava desconfortável, mas me deu um voto de confiança para que continuássemos a nossa relação profissional. É óbvio que as coisas ficaram estranhas por certo tempo. Por via das dúvidas, não almocei mais sozinho com ela. Parei de comentar de minha vida pessoal e evitei qualquer situação que pudesse constrangê-la, deixá-la desconfortável, por mais que me doesse. Afinal, não era puro e simples tesão que eu sentia por ela, mas tinha decidido amá-la. E tinha uma preocupação, zelo, cuidado e carinho. No fim, aparentemente, tudo se resolveu. Consegui esquecê-la. Ela continuou trabalhando sossegadamente, ficou triste e anos depois, com a notícia de que eu me demitira, cansado que estava do assédio moral da minha diretora, e ainda mantivemos amigáveis contactos por algum tempo. No entanto, fico imaginando, porém, qual seria o fim desta história se, hoje, à data atual, quando a justa e urgente luta contra o fim do assédio sexual e moral e pelo empoderamento atual das mulheres, por vezes se confunde com a condenação de autos desajeitados e desaconselháveis. Mas sinceros e humanos, como um chefe se apaixonar por uma subordinada.
Na realidade, nada mais passa do que um homem apaixonar-se por uma mulher. Apesar de todo o cuidado que tomei de garantir explicitamente por meio de um documento escrito que não esperava, nem exigia, nem queria que ela se sentisse obrigada a qualquer contrapartida pelos meus sentimentos, eu seria acusado de assédio? Por via das dúvidas, por mais que a gente não mande no nosso coração, desde então minha decisão é: não me meto mais com mulheres no trabalho. Ponto. Sejam subordinadas, chefes, colegas. Sou radical? Talvez, mas esse não é um tempo dado a sutilezas. Na dúvida, hoje não me meto com mulheres em nenhum ponto. Ponto final. Este não é um tempo para correr riscos. Amigo Pablo Galhardo, como ele se chama, apaixonou-se, não foi correspondido, portanto, pode passar, independentemente de ser chefe, subordinada, colega de trabalho ou desconhecida, não interessa. Ele abriu o coração dele e não foi correspondido e, claro, também o rompeu. Já tinha rompido, já estava há 2 anos divorciado, vivendo o tal dito luto, no tal cafunézinho lá, o cafofo dele. Também foi rejeitado pela subordinada, mas em realidade os dias de hoje, e não é só de hoje, dependendo do país, já vem há longo tempo, pelo menos na Europa, isso já é um conceito há muitos anos enraizado. O assédio moral, o assédio laboral, o assédio sexual é complicado. Portanto, independentemente de ser colega de trabalho ou não, tudo que seja assédio pode levar a consequências desastrosas. É melhor então conter os seus sentimentos ou a sua decisão, mergulhar numa tina ou numa banheira de água gelada e deixar tudo em banho-maria, porque as coisas não estão fáceis, tá? Portanto, decidir amar é uma coisa e ser acusado de assédio é outra. E ele, no trabalho, pode ser acusado de uma coisa assim, se, no caso dela, ela levasse isso para um outro caminho, certo? Amigos, espero que tenham gostado da história. Desejo-vos uma ótima semana. Espero que vocês deixem os vossos comentários. Um beijo grande. Sejam felizes e até o próximo vídeo. Tchau!